E aí, hoje a gente vai entender como um pedacinho de terra, lá no Oriente Médio, acabou virando o grande palco da história antiga. Sabe, o centro do mundo por séculos e séculos. Então, bora mergulhar nessa história. Então, a grande pergunta que guia toda essa nossa conversa é: o que é que tinha de tão especial nesse lugar, hein? O que fez com que tantos povos diferentes quisessem estar ali, gerasse tanta confusão, tanto conflito e, no fim das contas, desse origem a impérios que mudaram para sempre o rumo da civilização? É o que a gente vai ver. Olha só, o grande protagonista da nossa história é esse aqui, o Crescente Fértil. Pensa numa grande faixa de terra em forma de arco, super, mas super valiosa. E por quê? Simples. Os rios que passavam por ali, como o Tigre e o Eufrates, transbordavam todo o ano e deixavam as margens cheios de nutrientes. Era terra boa para plantar. E no mundo antigo, terra fértil significava vida, significava poder e, óbvio, significava que todo mundo ia brigar por ela. Bom, com um lugar tão rico assim, não é de se espantar que ele tenha virado um verdadeiro mosaico de culturas, né? Um monte de gente diferente, cada um com seus planos, suas ideias e com inovações que, olha, ecoam até hoje. Então vamos conhecer o elenco de personagens dessa grande história. Olha só, na Mesopotâmia a gente tinha os sumérios, os caras que inventaram a escrita, e povos bem guerreiros tipo os assírios. Já ali na Palestina, tínhamos os fenícios, que eram navegadores fantásticos e deram pra gente a base do nosso alfabeto. E ali também, os hebreus que trouxeram uma ideia, nossa, revolucionária, a de um Deus único. Enquanto isso, mais pro lado, no Planalto do Irã, um outro povo estava só esperando a hora certa para mudar as regras do jogo. Vamos focar um pouquinho na Mesopotâmia. A história ali é basicamente um ciclo que não para. Um reino sobe, outro cai. Um povo chegava, construía cidades espetaculares, criava leis. Aí, pouco tempo depois, já vinha outro e tomava o lugar. Era um verdadeiro caldeirão de impérios, um dominando o outro sem parar. Agora, se na Mesopotâmia a briga era por terra, na Palestina, que fica ali na costa, o jogo era outro. Os fenícios, por exemplo, dominavam os mares. Eram eles que faziam o comércio girar, conectando todo o mundo pelo Mediterrâneo. E ao lado deles, os hebreus desenvolviam uma ideia que mudaria o planeta para sempre, o monoteísmo. Essa crença num Deus único que, mais tarde, seria a base para 3 das maiores religiões do mundo. E indo um pouco mais por leste, a gente encontra o Planalto do Irã. Por um bom tempo, ali foi a casa de vários povos que ficavam assim mais distantes do centro da confusão. Só que um desses grupos em particular, os persas, estava ali só de olho, crescendo, se fortalecendo e se preparando para fazer algo que ninguém jamais tinha conseguido. Pensa bem, com tanta gente diferente disputando o mesmo espaço, era quase inevitável que uma hora alguém ia tentar unificar tudo debaixo de uma única bandeira. E foram exatamente os persas que conseguiram essa façanha. Eles criaram simplesmente o primeiro grande império multicultural da história. E olha, a ascensão dos persas não foi sorte não, foi um plano, passo a passo. Primeiro, eles fortaleceram o poder deles em casa, lá no Planalto do Irã. Depois, avançaram e conquistaram a Mesopotâmia, o coração da região. E por último, tomaram a Palestina. O resultado? Um império gigantesco que uniu todo o Crescente Fértil sob um governo só. Um governo que, aliás, era bem tolerante com as diferentes culturas que viviam ali. E a história não para por aí, claro. Depois dos persas, aquela terra continuou sendo o centro de tudo. Por ali passaram os exércitos de Alexandre o Grande, mais tarde virou uma província estratégica do Império Romano. Os séculos foram passando até que lá pelo século VII, uma força completamente nova surgiu do deserto e mudou o jogo de novo, redesenhando todo o mapa. Esse novo poder que surgiu vinha da Península Arábica. E impulsionados pela nova fé, o islamismo, os povos árabes começaram uma expansão que foi, assim, inacreditável. Eles criaram um novo império numa velocidade que ninguém nunca tinha visto antes. Essa comparação aqui deixa bem clara a transformação. De vários povos que viviam ali na Península Arábica, eles se tornaram os senhores de um império gigantesco que se estendia desde a Índia até a Espanha. Foi uma das expansões mais rápidas e mais impactantes que o mundo já viu. Mas, sabe, o legado desse império vai muito além das conquistas militares. Talvez a consequência mais importante e duradoura de tudo isso tenha sido o papel dele como um conector de mundos, uma verdadeira ponte por onde o conhecimento podia passar. Imagina a cena, o conhecimento dos antigos gregos, as inovações da matemática indiana, como a invenção do zero, a medicina dos persas, tudo isso começou a fluir, a ser compartilhado dentro desse grande império. E muito desse saber acabou indo para onde? Para a Europa, que estava na época na Idade Média. Foi esse conhecimento que ajudou a plantar as sementes do que viria a ser o Renascimento europeu.
Então, no final das contas, depois de milênios de conflitos e de trocas, o maior legado não foi militar, foi intelectual. Essa região, com o Império Árabe, não só serviu de ponte entre o Oriente e o Ocidente. Ela fez algo ainda mais importante. Ela basicamente reconectou o mundo ocidental com o conhecimento da antiguidade que tinha se perdido, preparando o cenário para o surgimento do mundo moderno. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, para a gente refletir mesmo. Já parou para pensar como seria o nosso mundo hoje, o mundo ocidental principalmente, sem essa troca imensa de conhecimento que aconteceu há mais de 1000 anos, bem naquela antiga encruzilhada de civilizações? É uma questão fascinante, não é?